De volta. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre o fenômeno da refração e mais para frente sobre interferência de ondas. Bom, como eu falei para vocês na introdução há pouco tempo no outro vídeo sobre o que acontece com uma onda quando ela encontra uma interface entre dois meios, eu disse que parte da onda penetra nesse novo meio, parte dela é refletida. A gente já entendeu como se comporta a parte da onda que é refletida. A gente sabe que ela vai ser refletida num ângulo igual ao ângulo que ela incidiu. Interessa para a gente saber agora o que acontece com a parte que vai penetrar nesse novo meio. O fenômeno que acontece com essa parte que vai penetrar no novo meio é chamado de refração. Bom, o que é refração? Como ficou bem claro desde a aula passada, desde o vídeo passado, a velocidade de uma onda, qualquer que seja ela, só depende de propriedades do meio. Se você estiver falando de onda mecânica, a velocidade da onda só depende de propriedades mecânicas daquele meio, elásticas e inerciais. Se estiver falando de uma onda eletromagnética, depende de propriedades elétricas e magnéticas do meio. Pois bem, aqui a gente está representando como se fosse um laser, mas imagine isso aqui como se fosse uma onda qualquer. Então aqui tem uma onda representada por suas frentes de onda em azul, e essa onda incide então na interface que divide dois meios diferentes. Como consequência dessa mudança de meio que a onda vai sofrer, ela vai mudar de velocidade. Observe que interessante o que acontece aqui. Se a onda se mover mais rápido no meio 1 do que no meio 2, então vai acontecer uma diminuição de velocidade quando a onda passar desse meio para esse. Quando a onda entrar nesse novo meio, vai acontecer uma redução de velocidade. Só que lembre, a velocidade de uma onda é dada pelo produto entre o comprimento de onda e a frequência da onda. A frequência é uma coisa que só depende da fonte. A fonte não está sendo alterada. Então, quando a onda passar desse meio anterior para esse meio posterior, a frequência tem que permanecer. Como a onda vai sofrer uma mudança de velocidade, há também uma consequente mudança no comprimento de onda. Então, esse fenômeno é o que nós chamamos de refração. É a mudança na velocidade de uma onda quando ela passa de um meio para outro. Observe que, como uma consequência disso, há uma mudança no comprimento de onda, que você pode observar medindo a distância de uma frente de onda para a frente de onda seguinte. Aqui as frentes de onda estão mais próximas, significando que houve uma redução do comprimento de onda, ou seja, houve uma redução na velocidade da onda. Como consequência disso, a onda muda de direção. A onda se propagava aqui nesta direção e ela então mudou de direção. O que interessa para a gente a partir de agora, então, é saber como é que eu posso saber essa nova direção sabendo a direção que ela vinha antes. Uma coisa que deve ser óbvio para a gente é que a mudança de direção depende da mudança de meio. Então, é dependente, né, a forma como a onda vai ter a sua direção alterada é inteiramente depende muito de que meio, para que meio ela está passando. Existe uma equação matemática chamada Lei de Snell, e ela está escrita aqui para a gente, que relaciona então, observe, nesse caso que eu estou chamando de ângulo I, é o ângulo de incidência, é este ângulo aqui, esse é o ângulo I. E o que eu estou chamando de ângulo R é o ângulo de refração, é esse ângulo aqui. De novo, tenha sempre atenção para o fato de que os ângulos são definidos pela reta normal. Então, eu tinha aqui um raio que fazia um ângulo de 66,5 graus com a normal, e esse raio mudou de direção e está partindo agora numa direção que só faz 43,1 graus com a reta normal. Esse é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de refração. Então, Snell deduziu uma equação que mostra para mim que os ângulos de incidência e de refração, ou seja, a direção de onde a onda vem para onde ela vai, dependem da velocidade que a onda tinha no meio 1 e da velocidade que ela vai ter no meio 2. Ou, como queira, do comprimento de onda que ela tinha no meio 1 e do comprimento de onda que ela tem no meio 2. Observe, refração é um fenômeno que acontece com qualquer onda. Luz refrata, o som refrata,
ondas na superfície da água refratam, um terremoto refrata, o ultrassom que é usado para fazer imagens da barriga de uma mãe que está grávida ou de uma pessoa que está fazendo um exame por causa de uma doença, aquele ultrassom refrata. Refração acontece com qualquer onda, só depende de que meio para que meio a onda está passando, ok? Também é importante observar que, assim como no caso da reflexão, aqui também o raio incidente, o raio refratado e a normal estão sempre no mesmo plano, ok? Bom, de uma forma particular, deixa eu falar um pouco sobre a refração de ondas em cordas. O que acontece quando uma onda ou um pulso, vamos considerar que é apenas um pulso, se propaga em uma determinada corda, então ele encontra uma interface. Aqui a gente tem uma corda diferente, então é um novo meio. O que vai acontecer com este pulso? Bom, essa figurinha daqui, a da esquerda, mostra pra gente o que vai acontecer. Como eu já disse anteriormente, quando o pulso se propaga numa corda mais leve e então ele encontra uma corda mais pesada, o que vai acontecer é que ele vai interpretar essa interface como se fosse uma interface fixa. Então você vai ter um pulso refletido, parte desse pulso original aqui, ó, vai ser refletido e vai ser refletido em oposição de fase, porque é como se essa interface fosse fixa. O restante da energia segue o seu caminho, agora com uma velocidade diferente. Como essa corda é mais pesada que essa corda aqui, o que aconteceu foi que o pulso passou a se mover com uma velocidade menor. A velocidade VB é menor do que a velocidade VA. O pulso passou a se movimentar mais lentamente. O outro caso, que é o caso invertido, em que o pulso então se propaga numa corda mais pesada e encontra aqui a interface com uma corda mais leve. O que vai acontecer, de novo, sempre que uma onda encontra uma interface, ela reflete e refrata ao mesmo tempo. Então, como essa interface aqui é a interface de uma corda pesada para uma corda mais leve, como eu já disse anteriormente, isso aqui vai ser interpretado como se fosse uma interface, a extremidade da corda, como se a extremidade da corda estivesse livre. Então, esse pulso vai incidir aqui, uma parte dele vai seguir o seu caminho, que chamamos de pulso refratado, uma parte desse pulso vai refletir, e vai refletir em fase com o pulso incidente, porque isso aqui comporta-se como uma extremidade livre. O pulso refratado, que agora se propaga, continua o caminho que o pulso original tinha, ele se propaga agora com uma velocidade maior do que a velocidade do pulso incidente. Por que isso? Porque a corda tem uma densidade menor e de acordo com aquela primeira equação que a gente viu lá no primeiro slide do primeiro vídeo, a velocidade da onda vai aumentar porque a densidade da corda diminui, ok?